nossa composição. Então, o que for um Mi na nossa composição, a gente pegou o Mi dele e colocou no lugar. O que for um Fá, e assim a gente foi criando. E aí, quando você escuta uma composição nossa, você pensa que é uma gravação, mas não, é uma composição. A gente teve todo esse trabalho para criar. É um trabalho bem árduo, mas é gratificante. Aqui é a metodologia que eu acabei de falar. É a metodologia, ó, gravar, escrever as partituras, mapear os elementos, aí depois escutar, né, bastante para poder se imbuir daquela linguagem, né, tocar no instrumento, né, compor e depois passar a partitura da composição para o computador, para depois a gente utilizar a voz do animal em cima da nossa composição, né? Agora vamos mostrar aqui outras escolas musicais e composições, agora composições, né, dentro da música Lada, que a gente chama de música Lada, são as músicas criadas em cima das linguagens dos pássaros, né? Vamos escutar novamente aqui o Irapuru, só um pedacinho. Isso aqui é um Irapuru verdadeiro, canto gravado, né, na natureza. Agora, nós criamos uma composição muito semelhante a esse estilo, mas no padrão desse Irapuru. Isso aqui que vocês vão escutar não é gravação, é composição. Só que a gente usou a voz dele para executar. Ó. Isso não foi gravação, nós que criamos esse canto, certo? Essa composição, né? A mesma coisa aqui, ó. Isso é um canto natural. Vocês já escutaram ainda há pouco esse canto. Agora, uma composição nesse mesmo padrão. Então, percebam que tem uma riqueza infinita na natureza. Nós podemos criar músicas a partir da onça, a partir do Irapuru, a partir do sabiá. São gêneros musicais, são novas escolas, né? Por exemplo, você tem eu quero criar uma bossa nova. A gente sempre dá esse exemplo. Eu quero compor uma bossa nova. Você vai o quê? Você vai estudar João Gilberto, você vai estudar Tom Jobim, você vai estudar violão, encadeamento de acorde, harmonia, levadas de bossa nova. Aí você vai compor a sua bossa sem plagiar o Tom Jobim. Por quê? Porque a bossa é um gênero musical cristalizado. Você não precisa do Tom Jobim para criar essa bossa. Você já se imbuiu daquele estilo, né? A mesma coisa são os pássaros. Quando você escuta e entende, né, a mecânica dele, como ele se manifesta, você consegue compor temas dentro do padrão dos pássaros, não só dos pássaros, de outros animais também, sem plagiar a natureza. E é isso que é a riqueza do projeto, né? Ó, essa aqui é uma composição realista, certo? É uma composição onde a gente criou um tema do Irapuru e colocou como se ele estivesse cantando na natureza, né? Deixa eu colocar para vocês escutarem. Então, para uma pessoa, ela pensa que é uma composição, que é um canto, né, gravado, mas não, é uma composição. Isso aqui já é um outro sistema de composição, né, que a gente se apresentou lá em Belém. Nós somos de Belém, naturais de Belém do Pará, né? E é uma composição chamada Sistema Multigenérico Expansivo Repetitivo. Ela é meio complexa de se explicar, mas são vários temas de pássaros compostos que vai e volta e vai crescendo. É interessante. Foi o meu pai que está tocando no violão, né?
bem exótico, né? Bem diferente o trabalho. Aqui é uma diferença de escolas musicais. Isso aqui é uma composição do Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Então, a gente pegou para demonstrar a diferença das escolas musicais. Aqui é uma composição do Bach, barroca, né? Da época barroca, da música barroca, e aqui é uma composição do Irapuru. Vejam, eu sei que muita gente aqui talvez não entenda de teoria musical, mas se você analisar, as notas são pertinhas uma das outras. O Bach, quando ele fazia música, eram tons próximos, então as notas são bem próximas. O Irapuru não, ele dá muito salto. Então a partitura vê que tem muito salto assim, ó, de nota. Então é só uma curiosidade isso aqui, né? Para mostrar as diferenças dos estilos. Sim, tá. Certo? E aqui é um canto natural. Isso aqui é a partitura de um canto do Irapuru verdadeiro, né? Então, tem esses saltos, né? E agora eu vou mostrar para vocês pequenos trechos de composições, já com arranjo, com banda, né? Vou mostrar aqui uma do Sabiá. O Sabiá é muito interessante, porque ele tem muito glissando. Agora eu vou pular algumas aqui e vou mostrar essa do tucano, que é bem interessante. O tucano, o som dele, ele parece uma cuíca de samba, só que bem agudinho. Então a gente, percebendo isso, resolveu fazer uma espécie de samba, um tucano samba, né? Então, uma composição dentro do gênero do tucano. Ó, parece uma cuicazinha. Bem interessante, né? A composição do tucano. Vou mostrar para vocês mais duas aqui. Essa aqui eu sempre mostro porque é uma música que dá para compreender perfeitamente a linguagem, né, e a adaptação da linguagem do Irapuru, da composição. Ela se chama o Irapurus.
É uma brincadeira, a música é uma brincadeira de uma soprano, uma cantora soprano, coloratura, que é uma soprano que canta bem aguda, né? E o Irapuru. Então é uma conversa, tá? Eu não vou colocar toda, vou colocar só um trecho. Então, essa cantora, ela dava notas tão agudas que às vezes eu tive que passava da nota do Irapuru. Até tive que baixar no computador. Ela era espetacular, essa cantora. O nome dela é Andréa Lima. E esse aqui, a última que eu vou mostrar aqui, se chama O Irapuruzinho. É uma composição, digamos, que tem uma pegada mais popular, né? Que ela foi feita a partir do ritmo da preparação de canto do Irapuru. Né? A gente pegou uma preparação que é e a gente fez o ritmo, né? Pam, para, pam, pam. Pegou isso, transformou em música e fez a música em cima disso. Então ela ficou bem interessante. Vou passar para cá ela. Para o papereiro. Então assim a gente vai construindo, vai compondo, né? Aqui eu quero que é uma interação que eu vou fazer com vocês aqui. O que é uma tradução? Assim como vocês nós, né, podemos traduzir um rock para um samba ou um samba para o jazz, né, porque são escolas diferentes, a gente pode traduzir uma composição de algum estilo para o estilo do Irapuru, por exemplo. E foi o que a gente fez aqui. Então, eu peço que eu vou colocar aqui a tradução só a voz do Irapuru e eu queria que alguém tentasse descobrir que música é essa. É muito difícil porque o ouvido tem que estar treinado. Não vale aqui o pessoal aqui da frente, que é a minha família, que eles conhecem. Então, ela vai. E aí, tentaram descobrir? Quer dizer, encontraram alguma coisa? Difícil, né? Vou colocar qual é a música para vocês entenderem. Agora com violão vai ficar fácil. E com o nome também, claro, né?
Então, se o Irapuru cantasse a Yesterday, provavelmente seria mais ou menos assim, né? Eu sempre conto uma história que é curiosa. A gente estava fazendo uma conferência, uma palestra, né? Numa casa, não lembro nem onde que era. Aí a gente acabou toda a conferência e tal, bacana e tal. Aí chegou uma senhorinha com a gente. Meu Deus do céu, maravilhosa esse trabalho de vocês, incrível. Olha, e eu fiquei mais impressionado ainda como vocês conseguiram ensinar o Irapuru a tocar o Yesterday. Falei, puta merda, tem que explicar tudo para ela de novo, mano. Agora a gente vai mostrar um pouco das músicas terras, das músicas rústicas, que é a música da onça pintada. Porque não é só com pássaro, não é só o pássaro que canta, né? Isso aqui é uma gravação de uma onça, gravada no disco Ecos do Inferno Verde, em 1964, pelos Dalgas Fish. E eu passei o slide, peraí. Então vê que é uma música mais, né, mais pesada, não só pelo timbre, mas pela força, pela a estrutura mesmo, né? Aqui é a partitura. Aqui é a sincronização, é a partitura junto com o canto. E aqui, eu vou pular ali a sincronização. Aqui vamos falar, é o estudo. Aqui é aquela parte do estudo que a gente fez com o Irapuru. A gente faz um pouquinho com a onça. Ó, faz igual com a onça, né? Deixa os sinos pararem, né? Essa primeira nota da onça aqui, desse canto natural dela, é tipo um esturro, né? A minha tia, que já faleceu, uma tia-avó minha, ela falava que a onça falava, coragem, menino. Ela falava isso. E aqui ela escutava isso, ó. E aqui, olha, esse outro canto. Tá ouvindo isso aqui? Isso aqui parece um grito de uma tribo. Dizem que os caiapós, né, escutam o canto da onça, escutavam antes de ir para a guerra, né? E aqui é o resto do esturro, né? Por que parece uma tribo? Olha quando se repete. Olha como parece uma tribo indígena realmente. Ó. Né? Parece uma tribo. É impressionante. Realmente, talvez os índios aprendam, né? E esse processo aqui, nesse momento aqui, é muito interessante. Porque a gente vai fazer uma composição de sistema híbrido, né? Onde a gente vai pegar o ritmo de um animal e a melodia de outro e fazer uma música com isso. É muito interessante esse processo aqui. O Irapuru. Agora só a preparação de canto dele. Agora o resto do canto natural, né? Agora aqui o quarto item é a preparação. Ó, deixa eu colocar de novo aqui essa preparação. É o canto uma oitava abaixo. O canto mais grave, uma oitava abaixo. Vou colocar de novo aqui que eu falei em cima. Certo? Agora, escutem a preparação desse canto, uma oitava abaixo, só a preparação. Olha como dá um ritmo legal. Aí a gente pode usar isso como percussão. E a gente deixa eu voltar aqui. Só a percussão fazendo esse ritmo.
Aí vamos ouvir agora uma composição, a Onça Pintada. Essa onça a gente já escutou. Bora escutar aqui ela, só o som mais limpo dela, né? Não, isso já é uma composição, né? Isso já é uma composição. Aqui acho que é a mesma coisa, né? Aqui é um instrumento, né? É um instrumento, verdade. Fazendo, tocando a composição feita em cima da onça, com a padrão gênero da onça, né? Bom. Tá, voltando, mostrando de novo o Irapuru como base rítmica. E agora a gente vai escutar a junção do ritmo do Irapuru com a composição de onça. Uma composição orquestrada, né? Vamos escutar aqui. É uma composição, sistema de composição híbrido, porque entra mais de um animal, né? Ó. O Irapuru está lá por trás. Pam, pam, pam. Então veja que as possibilidades são infinitas, né? Você não precisa ficar só no campo da natureza, dos animais. Não, você pode criar um rock com uma onça, criar um samba com um tucano, ou misturar tudo, entendeu? Então, é muita versatilidade, né? Isso aqui é a onça tocada ao vivo, né? Uma composição de onça tocada ao vivo. Aqui é o papagaio, né? Aqui é o papagaio junto com a onça.
De orquestra. Aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena curiosidade, que são semelhanças de cantos de animais completamente, de famílias completamente diferentes. Aqui é um frifrió, né? Que é aquele que faz... Né? Que a gente sempre vê em filme, sempre quando tem filme na Amazônia eles colocam esse pássaro. Aqui, ó. Né? E aqui um golfinho. Golfinho cantando fora da água, né? É um golfinho, né? Ó, deixa eu voltar. Ó, muito parecido. São semelhanças que a gente encontra na natureza. E para finalizar aqui a explanação, né, eu vou mostrar para vocês o que mais a gente pode fazer, né, com esse trabalho. A gente participou de um documentário chamado Amazônia Groove, né, e da produção da Urca Filmes, idealizado pelo Marco André, que também é músico. E essa parte que eu vou mostrar para vocês é parte desse documentário, que é muito bacana, por sinal. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu não sei se nessa versão aqui fala. A gente captou o som do sabiá e devolvemos para a natureza, digamos assim, a música dele, só que com músicos tocando na mata, entendeu? Então a gente compôs uma música do padrão do sabiá, onde tem outros elementos como composições de Irapuru, de tucano, adornando a música, né? E tem a composição também humana ali, tem arranjo, tem contraponto. Oi? E tem o grito de guerra indígena aqui, paraense, por sinal. Uma das coisas que mais me marcou para começar a me encontrar de verdade com a natureza, porque as pessoas olham a natureza, mas não se encontram com ela. Quando eu era novo, tinha mais ou menos uns 28, 10 anos, não estou bem certo, eu sei que eu chegava no grupo escolar e no poente tinha uma árvore linda, frondosa, grande. E eu todo dia chegava e via aquela cena e eu ficava parado olhando aquela conjunção. Aquele meu encontro com a árvore era um romance, era um namoro, era uma maravilha. Quando foi um dia eu vinha muito certo de que eu ia encontrar a árvore. Só que quando eu cheguei na porta de casa que eu olhei, foi começando a me dar um vazio muito grande no coração, uma falta de esperança. Não tinha mais a árvore ali, não tinha como mais ter expectativa de encontrar aquela árvore. Parece que aquilo foi criando assim, um redemoinho dentro de mim, daquele vazio, que me puxou diretamente para a natureza. Então eu comecei a me envolver em todo o processo da natureza. Eu já estou nesse trabalho há uns 35 anos, mais ou menos. Tenho doutorado na Universidade de Lisboa, feito em cima do trabalho. Tenho mestrado na Universidade de Londres. Eu acredito que o planeta precise muito desse tipo de música. Extremamente pura é a música dos pássaros, dos ventos, das águas. Ela também trabalha com a percussão amazônica. Ela trabalha com a sonoridade indígena, que está no nosso DNA desde o princípio que o homem surgiu na Terra. A gente veio buscar aqui no Sabiá para criar a música, eu e ele. O meu filho Thiago está nesse processo há muito tempo, e viemos aqui justamente com esse objetivo de compor uma música baseada na expressão sonora, no padrão sonoro do Sabiá Branco, que a gente também chama de Sabiá de Belém. Então você vê que é uma música que a gente passa a pensar e a fazer através desse imenso e maravilhoso paraíso que é essa naturalidade, né? Vai construindo nossa harmonia
Essa gravação foi feita lá em Alenquer, que é uma cidade do Pará. E o nome desse local é Cidade dos Deuses. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, né? E só tenho a agradecer a oportunidade. Diga lá. A senhora que responde. Ah, tá. Porque o que eu estou vendo aqui é que você está buscando uma escrita na linguagem de outras espécies animais e trazendo isso para um diálogo com a música, da maneira como nós temos a sintaxe da música, né? Sim. É encantador esse trabalho. Eu tenho visto alguns estudiosos em nível de doutorado, a nível internacional, buscando compreender a sintaxe na linguagem dos pássaros, comparando o assovio que parece uma pergunta e um assovio que parece uma resposta. Eu dedilho o piano e, às vezes, eu escuto e tento reproduzir, e
uma coisa impressionante, porque os pássaros que habitam as árvores da minha rua, eles vêm para a janela quando eu toco. Né? Então, eu ia te perguntar se você, quando o instrumento reproduziu a frase da onça, se você teve ou pensou em ter essa oportunidade de levar o instrumento tocando para ver se a onça chega perto. Nós já tivemos uma experiência com isso, na verdade. A gente estava fazendo uma conferência no museu, porque essa música ela interage com os animais, com certeza. Fantástico. A gente estava fazendo uma conferência no Museu Emílio Guild, em Belém, e era mais ou menos, acho que 1h, 2h no máximo. E a gente colocou uma música lá, que ela tinha elementos noturnos, animais, rãs, grilos, bacurás, tudo da noite. A gente colocou lá para exemplificar, né? Quando a gente percebeu, começou a aparecer cigarras. As cigarras, a gente sabe que elas só cantam 6h, aquelas que... A partir das 5h30, 6h que elas começam a cantar. Elas são insetos da noite, né? Que elas cantam antes de anoitecer. Então elas começaram a se aproximar e a cantar. Então elas interagiram com aquela música e elas entenderam que estava virando noite para elas, porque elas escutaram os sons de outros animais que cantam à noite e se manifestaram também. Entendeu? Então, eu estou diante de um linguista da vida. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Agora eu vou dar a vez aqui para o mestre. Meu filho, tu me ajuda aqui. Tá, você quer que eu fique aqui do lado? Tá. Boa noite. Eu sou Alberi Albuquerque, pesquisador, músico, que me emociono facilmente. Hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do nosso trabalho, a música transmórfica, que vai lidar com a física, com a matemática, com a geometria, com a astronomia. Então, a música transmórfica, na verdade, ela é uma nova consciência musical. Isso que o Tiago apresentou aqui é transmorfismo, porque quando você pega um canto natural e você rasga o véu que separa aquele canto natural da nossa cultura musical e você passa aquele canto natural para interagir culturalmente com a humanidade, e quando você apreende todos aqueles processos, os padrões sonoros, a rítmica, a pulsação, marcação, dinâmica, enfim, intensidade, altura e tal, e as sequências intervalares todas, e você apreende tudo isso, transforma tudo isso em cultura musical. E aí o transmorfismo acontece, porque você está transformando aquele canto natural em cultura. E aqui a gente vai mostrar mais de transmorfismo. O transmorfismo, na verdade, é um conjunto, é uma consciência nova, é um conjunto de regras, de conceitos, de relações, de construtos que formam essa maneira de pensar e de fazer a música, né? Então, vamos passando aí. Aqui algumas referências, né? Benedito Nunes, Júlio Medalha, Pascal Deby, né? Falando sobre o projeto, o trabalho, né? Pode passar, meu filho, eu acho. O Mark Rickard, da BBC de Londres, enfim, José Maria Pilar do Bassalo, que é um dos maiores físicos que nós tivemos em Belém, assim como Benedito Nunes, que era um filósofo fantástico de Belém. E José Pedro da Rosa Neto, é o Pirilo. O Pirilo, ele ficou assim impressionado, ele não entendeu antes como é que a gente conseguia tirar o som
da treliça metálica do frontão do ver-o-peso. Como é que esses caras tiraram? Porque ele é formado pelo ITA e é formado pela USP, né? Então a bagagem dele é bem pesada mesmo, é um grande... Ele é formado em engenharia civil, é doutor pela USP, né? Engenharia aeronáutica pelo ITA, então um cara que tem... Mas ele olhou o trabalho assim e disse, mas como é que eles conseguiram tirar o som de uma linha que não tem massa, sabe? Não tem estrutura nenhuma, é só uma linha, como é que eles fizeram isso? Né? Aí que ele fala, aí está a referência dele, ele está justamente falando sobre isso, que ele não compreendeu logo, mas depois ele passou a entender que com a geometria euclidiana e com a física clássica, por exemplo, a gente pode fazer, como ele fala, uma espécie de milagre, de mágica, de tirar o som, por exemplo, da arquitetura dessa igreja. Né? Se nós tivermos aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 5,3125 de comprimento, né, metros, eu pego esses 5,3125 e eu aplico numa equaçãozinha bem simples, F, que é a frequência, é igual a 340 metros por segundo, que é a velocidade constante que nós usamos do som, dividido por lambda, que é 5,3125. Então, quando eu faço essa divisão, F é a frequência, eu quero saber a frequência. Na física, lambda é comprimento de onda, na acústica. Na arquitetura, comprimento é metro. Então, são coisas que estão muito, muito relacionadas. Aqui, então, quando eu faço a divisão, de 340 dividido por 5,3125 metros, eu vou ter aqui o comprimento da onda de 64 Hz. E 64 Hz é a nota Dó. Então, eu posso considerar esse comprimento como o comprimento de onda da nota Dó. Mas a gente vai mostrar mais um pouco na frente, com mais propriedade, esse processo. Bora lá. Já falamos sobre transmorfismo, né? Transmorfismo é aquilo que está aquém, sobre, através e além de um determinado objeto. Aquele objeto em si, ele é uma unidade múltipla de valores e significados distintos, entendeu? Ele contém nele vários valores, vários significados distintos de uma unidade simples, quando a gente olha para um objeto no universo primário daquele objeto, a gente vê aquele objeto como é. Mas se nós olharmos com uma consciência transmórfica, nós vamos ver aquele objeto de diversas formas e maneiras diferentes. Tá certo? Então vamos passar. Agora, é importante para o músico que quer aprender essa ferramenta, essa tecnologia do transmorfismo, é importante que ele seja realmente uma pessoa que exercita a música do coração, né? Nós temos que exercitar o espírito de música dentro de nós. E quanto mais espírito musical tiver dentro do nosso coração, mais nós vamos poder manusear essa ferramenta com mais propriedade, certo? Sim, alguns dos tipos de escolas musicais inerentes ao transmorfismo, né? Nós temos a música transmórfica biológica, o Tiago mostrou uma versão, um sub-ramo, uma vertente dela, né? A música transmórfica universal das linguagens, que é essa que ele mostrou. Nós temos agora aqui a música transmórfica geométrica, que nós vamos apresentar aqui para vocês. A geometria plana, né? A música transmórfica da física clássica, que vão entrar as equações. A música transmórfica arquitetônica, que a gente vai tirar as sonoridades das arquiteturas. E a música transmórfica cósmica, que a gente vai mostrar um processo de extração de constelações, melodias das constelações, né? Então, passa aí.
Bom, para a gente começar a ter realmente uma concepção transmórfica, realmente, a gente tem que considerar que a música está relacionada com frequência, com vibração, com velocidade, que a música é muito mais do que aquilo que ela se apresenta como um entretenimento, como uma coisa para entreter as pessoas. Ela é muito mais que isso, ela é uma ciência de extrema profundidade, e quem souber utilizar a música vai ter realmente um conhecimento fabuloso das coisas que estão ao redor de si, né? A velocidade do som vai ser, para nós, constante, no meio elástico do ar, sempre com 340 metros a velocidade, numa temperatura de 15 graus centígrados e a pressão atmosférica de 82,98,5, né, Pascal. Tá? Então, passando. Essa seria como se uma câmara isobárica, como se nós estivéssemos trabalhando dentro de uma câmara isobárica, onde pressão, temperatura e velocidade são constantes. Não há mudanças. A temperatura, a pressão e a velocidade são constantes, tá? Então, aqui nós temos a escala métrica temporal, rítmico-temporal, da música tradicional, tá? Uma semibreve, uma mínima, uma semínima. A semibreve aqui é a semibreve comum. Ela está no mundo musical. Ela ainda não está com a velocidade, ela ainda não está com a aceleração, ela ainda não está dividida em ângulos, em arcos angulares, enfim, ela só é a semibreve da música, uma unidade simples da música. E é o maior tempo que nós temos, que nós teríamos a longa, a máxima, a breve, mas foram abolidas. Então ela seria o maior tempo de duração de som, e a pausa dela, que está ali do lado, aquela pretinha ali, é o maior tempo de silêncio. Então, é tempo. E tempo é ritmo. Então, elas são justamente aquelas que representam a parte rítmica da música, né? Os ritmos musicais. Mas, na música transmórfica, a gente já vai considerar a nossa semibreve já com uma unidade de tempo, porque aqui, vocês prestem atenção, ela não tem unidade de tempo, ela está 1/1 e pronto. Aqui ela está 1/2, certo? Não tem unidade de tempo. 1/1 é igual a 1, 1/2 é igual a meio, 1/4 é igual a 0,25, né? Então, aqui ela está como realmente a semibreve da música. As figuras de duração de tempo, de som e de silêncio da música. Então, aqui são elas, semibreve, mínima, semínima e as suas respectivas pausas. Aqui, como aqui é 1/1, aqui eu já considero 1/1 segundos. O que a gente tem que entender também, é porque tem que explicar para quem não é músico, a gente tem que explicar um pouquinho de música. É que essa semibreve aqui, ela é o dobro dessa. Se ela é 1 aqui, ela é 1, aqui ela vai ser, a mínima vai ser meio. E aqui vai ser 0,25, 1/4, a semínima. A cocheia vai ser 0,125, 1/8. A semicocheia é 0,0625, 1/16. E assim sucessivamente, certo? Mas são tempos, e esses tempos são proporcionais. Vamos supor o seguinte, que essa semibreve durasse 4 segundos. A mínima, que é a metade dela, duraria 2. Né? E a semínima duraria 1 segundo. É proporcional. Eu tenho que manter essa proporcionalidade. E quando eu chego na semibreve transmórfica, ela já não é mais livre. Eu determino. Ela vai durar 1 segundo, a minha semibreve, porque o segundo é o tempo de 340 metros por segundo. Então, eu vou ter o segundo. Então, minha semibreve vai ser 1 segundo, a minha mínima, meio segundo, a semínima, 1/4 de segundo, e assim sucessivamente.
tá? Então, essa é a estrutura transmórfica ali, dos tempos, dos ritmos. Passando aí. Bom, já falamos, né, disso aí, pode passar. Aqui seria semibreve, comum ainda, o círculo e as notas que estão dentro dela, que derivam delas, são derivadas da semibreve. Tá, passa lá. Agora aqui eu já tenho ela como um transferidor. Ela já não é mais uma semibreve comum. Ela já é um transferidor 360 graus. Eu não coloquei a velocidade, mas ela já é um transferidor. Ela já está diferente daquela semibreve comum. Passa mais um pouco. Sim, pode passar mais. Aqui eu já coloquei um ponteiro no meu transferidor, na minha semibreve. Esse ponteiro percorre essa semibreve em 1 segundo. Só que essa semibreve, ela tem 340 metros de comprimento. Eu peguei os 340 metros da velocidade do som e transformei num círculo perfeito, botei um ponteiro no meio desse círculo e faço com que ele rode a semibreve todinha, como um velocímetro, que é um velocímetro também. Ela roda e percorre os 340 metros do som no tempo de 1 segundo. E quando ela começa a rodar, quando o velocímetro, o ponteiro do transferidor velocimétrico começa a rodar, começam a abrir todos os ângulos. E o que eu quero é os ângulos. Passa aí. Então, quando o ponteiro do nosso círculo percorre 340 metros, ele abre a semibreve, que é o ângulo de 360 graus. Quando ele percorre 170 metros, em 0,5 segundos, ele abre o ângulo de 180 graus, que é a mínima. Quando ele percorre 85 metros, em 0,25 segundos, ele forma o ângulo, abre o ângulo de 90 graus. E assim sucessivamente. Passa aí. Então, aqui eu tenho o transferidor, né, convencional, e aqui eu tenho o transferidor transmórfico da música. Aqui já estão as figuras, mas eu estou usando aqui, nesse transferidor, somente as figuras pontuadas, e a menor unidade que eu estou usando no transferidor é a semifusa. Mas eu poderia usar unidades bem menores de nanômetros, em milímetros de nanômetros, porque para entrar no mundo da mecânica quântica, né? Mas a gente está na geometria e na arquitetura. Então, aqui ele tem a velocidade, tem os ângulos, tem os arcos angulares todinhos, tem os comprimentos. Então, tem muita coisa aqui. Esse transferidor ele tem muita coisa, além do que está sendo mostrado aqui. Isso é só uma fatiazinha do que ele tem. Ele tem energia, carga, ele tem força, tem velocidade, tem comprimento, tem aceleração, ele tem uma série de coisas, tem a música dentro dele, todinha. Tem as frequências atômicas, o átomo de hidrogênio, por exemplo, o elétron é Fá sustenido, a frequência. Vai passando aí. Aquele já está mais limpo, mas é o mesmo transferidor, para vocês verem melhor, né? Baseado com a menor unidade de medida dele é a semifusa, tá? Aqui, já aplicando a equação, né? F, que é igual a 1 sobre T. Quando eu aplico essa equação, eu tiro o som do próprio tempo. Puxa vida, olha. Tem que ajeitar isso aqui. Quando eu pego a equação F, que é igual a 1 sobre T, eu tiro o som de qualquer tempo. A frequência, a nota musical de qualquer tempo. Se eu tenho um tempo de, vamos supor, de 1 Hz, né? F é igual a 1 sobre 1, 1 dividido por 1, 1 segundo dividido por 1, dá 1 Hz. 2. F é igual a 1 sobre 2, né? Por que eu vou ter 2 Hz aqui? Porque se eu pego F, que é igual a 1 sobre 0,5, que é a C mínima, a mínima é 0,5, é 1 sobre 2, eu vou ter 2 Hz. Então, eu estou tirando a frequência do tempo. Eu estou tirando o som
eu tiro de qualquer tempo. Você pode tirar som de qualquer tempo, tá? Passando aí. Então, o transmorfismo pega mais ou menos assim, o pensamento. Você tem uma pedra comum, uma pedra de diamante lapidada, só que nessa pedra você tem energia, carga, força, vibração, frequência, peso, massa, tempo, espaço, velocidade, brilho. Por que eu tenho tempo na pedra? Porque a pedra é feita de partículas atômicas, tá? E as partículas atômicas, elas têm que se movimentar. E para elas se movimentarem, tem que ter um tempo. Então, tem tempo dentro da pedra e tem velocidade também, porque as partículas estão se movimentando com velocidade. Então, pode passar aí. Esse seria um transferidor absoluto, que tem todas as medidas, toda a ciência, e é um ponto natural de interseção, de encontro de todas as ciências e artes. Tá? É o transferidor transmórfico, vai lá, absoluto. Tá, isso aí é transferidor ainda, vai passando, porque é muita coisa para colocar dentro de um círculo, né? A equação que tira a frequência de um comprimento, F, que é igual a velocidade 340 dividido pelo comprimento, que é lambda, tá? Onde F é frequência, V é velocidade constante do som e lambda é o comprimento. Tá? Passa aí. Então vamos supor aquela história, eu tenho aquele metro ali, 5.3125, o que é que eu faço para poder saber qual é a nota musical que está passando ali? Passa aí. Então eu aplico, olha, exemplifico a equação, passando da geometria para a música. Eu estou tirando da geometria e estou passando para a música. Então, eu peguei o comprimento de 5.3125, apliquei aqui, F que é igual a V sobre lambda, e aí apliquei F que é igual a 340, que é a velocidade do som, dividido por 5.3125, F vai me dar 64 Hz. Só que 64 Hz é uma nota. Que nota é essa? É a nota Dó. Então, eu tenho a nota Dó nesse comprimento de 5.3125. Passa aí. Passando música para a geometria. Agora, ao contrário. Eu estou passando a música para a geometria. Então, eu pego aqui o comprimento, que é lambda, velocidade do som dividido pela frequência. Lambda é igual a 340 dividido pela música aqui. Estou passando agora a música para a geometria. E lambda vai me dar o 5.3125. Tá? Metros, né? Vai. Passando tempo em segundos para a música. Agora eu estou passando o tempo para a música. Para som, para vibração. F é igual a 1 sobre T. Tá? Então, F é igual a 1 sobre T. Quando eu aplico lá, o T é o tempo de pulso de onda. Né? E o meu tempo de pulso de onda é 0,15625. Então, F é igual a 0,015625, que vai me dar 64 Hz, que vai me dar a nota Dó também. Então, estou tirando do tempo a nota musical. Tá? Sim, exatamente. Vai passando aí. Agora, o que acontece aqui? A gente está vendo aqui uma relação 5.3125 metros, né? Que também 5.3125 lambda, que é 64 Hz, que é a nota Dó, que é o tempo de 0,15625, que é o ritmo da semifusa, que é o ângulo de 5,625 e que é 2 pi rádio lá na matemática, tá certo? E tem muito mais. Se eu for enumerar aqui, vai dar muita coisa. A relação é infinita. Tá? Passa aí. Aqui, por exemplo, o comprimento é 5.3125. A frequência é 64 Hz. O tempo é 1 sobre 64 ou 0,015625. A nota musical é Dó e o ritmo é uma semifusa. Tá? Então, eu já tenho tudo aí. Quando eu passo aquilo ali para a partitura, olha o som.
esse som. Quer dizer, é pequenino, né? Foi aquela linha de 53125 que foi totalmente decodificada em forma musical e escrita como música. A linha sendo escrita como música na pauta musical, tá? Virou nota musical, virou ritmo, né? A série harmônica não preciso explicar agora. Então, quando você tem aqui, por exemplo, um arranjo filotáxico, para mim tirar a música daqui, eu vou tirar uma escala musical. Então, o que acontece? Você vê aqui uma sequência de Fibonacci, tá? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas aqui. Você vê que a primeira folha, ela está apontando para cá. E a última folha, que é a sexta folha, ela começa um novo período, ela começa apontando para o mesmo local que a primeira está apontando. Então, o arranjo filotáxico é isso aqui, vem, vem, vem e vai. Mas quando chega aqui, ele vai se repetir. Daqui para cima, vai repetir o que está aqui. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho um ângulo de 144 graus, certo? Que vem daqui para cá, mais 144 graus. Deixa eu ver direito que aqui eu não estou. Mais 144 graus daqui para cá, mais 144 graus daqui para cá. 144 daqui para cá, 144 daqui para cá, 144 daqui para cá, 144 daqui para cá e 144 daqui para cá. Então eu tenho os ângulos aí, tá? Tenho os ângulos. Volta lá, Tiago. E também tenho os comprimentos das folhas aqui, sem levar em consideração o pecíolo, que é essa parte daqui, mas o comprimento da folha propriamente dito. Então eu tenho comprimento e ângulo. Se eu tenho comprimento e ângulo, passa aí. Não, volta lá. Bota a escala lá. Bota a escala, pode apertar a escala aí. Então eu tenho essa escala pentatônica que foi tirada desse arranjo filotáxico. Está em oculto, né? Mas o transmorfismo ele trabalha justamente com a extração de objetos ocultos que estão em uma determinada unidade simples e que a gente olhar com uma consciência transmórfica, a gente consegue extrair uma sabedoria que estava ali em oculto. Pode não ser só música, pode ser qualquer outra coisa, certo? Passa aí. Então aqui está a partitura, né, das 5 folhas, e aqui a sexta folha. Aqui é a sexta folha, né? Coloca a partitura aqui, até aqui. E vai completar no próximo período, que é a oitava, que é aquela última folha, certo? Pode passar. Então, nós temos vários arranjos lindos que pode ser feito esse trabalho, tirando escalas musicais dos arranjos filotáxicos. E pode-se tirar música também das pétalas de flores e de várias coisas da natureza. Aqui nós temos já a trigonometria, né? Então, este ângulo aqui está para esse comprimento, este para esse comprimento e este para esse comprimento. Ficou ao contrário, ficou muito esticado. Sim. Então, como eu tenho já comprimento e tenho ângulos, tenho música. Tá? Então eu posso tirar o som do triângulo. Mostra lá o som do triângulo retângulo. Desse aí, né? Passando mais agora. Esse é um hexágono irregular, certo? A tela, ela modifica a imagem, entendeu? Está esticada, está para cima, né? Então ele ficou bem magrinho, assim, que ele é bem mais largo. Então tenho comprimento, tenho ângulo, eu tenho música. Tenho música. Pode colocar o som aí. Vai passando agora. Aqui nós temos o frontão do ver-o-peso, aqui a treliça metálica do frontão. É essa parte aqui. É do mercado de peixe de Belém, o ver-o-peso. O frontão. Eu esqueci o nome dele. Santorini foi.
Então aqui nós tiramos do frontão, porque está muito apertado, todos os ângulos, né? São comprimentos? Ah, é metragem, tá. Todos os comprimentos dos ângulos, e aqui tiramos todos os ângulos. Tem comprimento, tem ângulo, tem frequência, tem nota musical. Então, aqui para lá, outra coisa, volta lá. E aqui a combinatória é muito grande, né? Eu posso começar daqui, porque é o seguinte, a geometria é uma arte espacial, assim. Você olha ela de pronto instante e você vê tudo. A música é uma arte temporal. Você precisa ir ouvindo nota por nota. Porque se você quiser ouvir todas as notas juntas, dá um acorde, bum, e você não ouve a música, porque está tudo junto. Então você tem que ir ouvindo uma nota de cada vez. A geometria já é uma arte espacial. Você olha, você já vê toda ela, de pronto instante. Então, aqui depende do passeio, do olhar do músico. Por exemplo, se eu vier daqui para cá, daqui para cá, vier fazendo esse percurso aqui, e de repente eu pular para cá, e depois vim para cá, e for tirando todos os sons daqui, da maneira que eu estou observando, eu vou tirar uma música. Se ele fizer o contrário, se ele começar por aqui, vir para cá, depois vir para cá, ou para cá, ele vai tirar outra música. Mas se nós fizermos o mesmo caminho do olhar, o mesmo passeio do olhar, nós vamos tirar a mesma música, certo? Então aqui dentro tem muitas músicas. E nós só fizemos a extração direta aqui. Só viemos fazendo assim, ó. Até aqui e depois passamos para cá. Não fizemos uma preocupação de fazer uma coisa artística muito rebuscada, né? Mostra aí o som. Não aí não, Tiago, lá embaixo. Aí. Essa é a partitura, certo? E o som da treliça do frontão. Ok. Aqui é a planta da igreja de Santana, lá de Belém, né? A música transmórfica da nave da igreja de Santana. Essa aqui é a nave da igreja de Santana. Passa aí. A nave é essa parte aqui. Isso aqui é a nave da igreja. Aqui eu tenho 200 ângulos e 200 comprimentos que foram tirados. Se eu tenho 200 ângulos, 200 comprimentos, eu tenho música, eu tenho nota musical. Tá? E a partitura. E eu tenho... Não, mais embaixo, mostra mais embaixo. Aí. O som. Não é uma música linda, como a gente espera, mas é uma extração para mostrar. É uma maneira de mostrar que se tem capacidade de se tirar som de todas as coisas. Uma música misteriosa, né? Sim, faço. Sim, faço. Ah, legal, obrigado. Mas o importante é que está compreendendo, que aí está entrando no processo da linguagem, né? Ok. Aqui nós temos Jesus, a alegria dos homens. A gente vai notar que a nota, a figura rítmica, é uma tercina de cocheias. E essa tercina de cocheias, lá no nosso transferidor, que a gente mostrou ainda há pouco, ela tem um ângulo de 30 graus. Quando a gente tira o comprimento do arco angular, ela vai ter 28,333 metros. Quando a gente tira desse tempo, desse ritmo aí, quando a gente tira a nota musical, vai dar 12 Hz. Certo? Então a gente vai tirando as coisas e vai montando um desenho geométrico, porque a música do Bach é muito simétrica. Então tem uma simetria extraordinária na música dele. E quando a gente pegou esses tempos aí para tirar a geometria que está nessa música, olha no que deu aí.
Bora escutar a música. Todo mundo conhece, né? Agora olha só a geometria no que deu. Aí está o ângulo de 30 graus, o comprimento, a frequência, a nota musical é Sol. A última nota, volta lá, a última nota. A nota musical do comprimento do ângulo de 30 graus, né? Sim. A última nota ali é uma mínima, né? Já não é mais uma tercina de cocheias, então vai mudar o ângulo, vai mudar a nota musical. Então, está aqui a geometria. É uma estrela dodecaédrica, muito linda, entendeu? De 12 pontas. E o que é engraçado é que essa música chama-se Jesus, Alegria dos Homens. O Johann Sebastian Bach, parece que ele sabia disso. Ele conhecia. Não é possível que ele não conhecesse, porque ele fez uma estrela como aquela que anunciou o Cristo, né? Do nascimento dele. E a estrela tem exatamente 12 pontas, e o Cristo tinha 12 apóstolos, né? E a nota musical é a nota Sol, é a luz do mundo, né? Hein? A nota do ritmo. Então, é uma coisa assim realmente que a gente... E tem a última nota, que é aquela mínima, ela sai como se fosse a cauda de um cometa, né? De uma estrela cometa que anunciou o nascimento do Messias. Então é muita coincidência, né? É uma estrela muito linda, de 12 pontas. Passa aí. Aqui é a constelação de Capricórnio. A gente pegou as distâncias, colocamos numa escala. Como a gente não reduz o mapa está na escala de 1 metro, reduz para 50 centímetros. Pode reduzir proporcionalmente, né? O mapa pode reduzir. Ali a gente reduziu a constelação de Capricórnio, que é a parte da música cósmica, que a gente tem que demonstrar aqui para vocês que o percurso, foi ele que tirou essa melodia, e o percurso que ele fez é o percurso artístico que ele faz em cima, que ele faz o percurso da vista, como ele vai olhando, como ele vai saboreando, como ele vai saboreando os ângulos e os comprimentos, a beleza da forma. Aí ele vai tirando a música que ele acha mais bonita dessa constelação, que é uma música real, físico-matemática, não é um achismo. Não, eu acho que tem esse som, eu acho que... Não é. É uma música mesmo tirada de uma forma científica, mas também artística. O transmorfismo é a conjunção de todas as artes e todas as ciências no único e mesmo ponto natural de interseção. Tá certo? Então, bora ouvir a... E nós tiramos de várias constelações. Então você pode fazer uma sinfonia linda com todas essas linhas e ângulos estelares, né? Aqui nós temos só o tempo. Só o tempo. Uma semicolcheia, uma colcheia, uma semicolcheia, uma colcheia e uma colcheia, né? Então, temos só tempo, mas a gente tem tempo? Tem. Então, se a gente tem tempo, a gente tem frequência. F é igual a 1 sobre T. É pegar os tempos e colocar no lugar do T, que é o pulso de onda. Eu vou tirar a frequência. Temos frequência? Temos, então temos comprimentos. E temos ângulos também, porque temos o transferidor pronto. Então a gente tirou aqui a geometria do som do tambor. Que você poderia também tirar a geometria, a música, de uma bailarina. Pelos tempos de movimento, quanto dura cada tempo de movimento, você vai tirando todas as notas musicais. Certo? Porque música realmente é muito mais do que aquilo que a gente imagina, que a gente pensa. Então, ouvindo aí o ritmo do lundu, que é um ritmo folclórico da Amazônia, os tambores fazem isso. É isso. Isso daria um quadro até bonito, porque até que aí está feio, porque está esticado. Não tem. É uma coisa nova.
Olha, aqui as garatujas geométrico-musicais de Vila Lobos. Esse quadro ficaria muito lindo. Aqui nós temos a conjunção. Estão todas juntas as notas. Aqui estão notas e ângulos, não é como aquela do bar. Naquela do bar estava só o ritmo, só os ângulos, digamos assim. Aí nós temos o ritmo e a frequência. E aí faz um desenho muito lindo. Essa música passa lá. Quando a gente separa, a gente começa a ver a escrita geométrica da música do Vila Lobos, né? Separa por compasso, compasso por compasso, a gente vai tendo a escrita geométrico-musical do Vila Lobos. E dá para estudar muita coisa da composição dele também, através da geometria, certo? E a música, vai passando. A música é essa aí, todo mundo conhece, né? Acredito que todo mundo conheça. Baquianas 4, né? Então, essa música deu aquela geometria linda, deu aquele quadro que você poderia colocar até na sua casa. Ficaria muito lindo. Aqui nós fizemos um arranjo com a escrita caligráfica musical dele, né? Porque ficou muito esticado aí também, passa. Bom, aqui, a gente vai passar rápido. Aqui são todos os metros, os comprimentos de onda dos metros de orquestra. Todos. Até 4.096, que é a nota mais aguda, que é feita pelo flautim. Tá? Temos todos os dós, dó sustenidos, ré sustenidos, fá sustenido, sol, todos. Agora aqui tem uma curiosidade também, que nós vamos pegar, por exemplo, as letras do alfabeto hebraico, e cada letra tem um número. Cada letra tem um número. E aí, o nome de Deus tem um número, tem uma quantidade de números. Eu vou pegar, então, o Iud, o Rei, o Vav e o Rei. Passa aí. Esse é o tetragramaton. Iud, Rei, Vav, Rei. O hebraico a gente lê da direita para a esquerda, certo? Quando eu pego esses valores aqui, 10, 5, 6, e dou a eles um hertz, dou uma unidade de medida, poderia dar tempo também. Mas aqui eu vou dar a unidade de medida hertz. Vou dar a vibração, a frequência. Bom, se eu somar todos os números 10, 5, 6, 5, vou ter 26, que é Lá. Essa região do Lá é uma região mística, muito poderosa, extraordinária na espiritualidade, tá? Mas a gente não vai falar disso agora. Então, porque está na região também da divina proporção, certo? Que é um outro conceito extraordinário de beleza, né? Passa aí. Então, nós estamos aqui passando diretamente para Hertz, né? E fizemos aqui, tiramos as frequências, os ângulos todos, os comprimentos, para poder construir a geometria do nome dele. Tá? Então, vamos passando, passa aí. Temos essa geometria aqui, que está puxada também, né? Mas é uma geometria muito linda. E aqui o som das frequências das letras, tá? Então, bota aí o som. Seria o som das letras, dos números das letras de Deus. É o tetragramaton, que é muito respeitado na Kabbalah, que é muito respeitado pelos judeus. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Aliás, ninguém sabe o som do nome de Deus. Ninguém. Eles estão procurando até hoje. No tempo de Moisés, eles sabiam, mas hoje eles não sabem mais. Perderam a linha, né? Tá, passa aí. Então é isso. O transmorfismo é mais uma ferramenta, né, da música, mais uma tecnologia, que você pode extrair muita sabedoria, muito conhecimento de diversas áreas que estão paradas ali, mas que tem muita coisa em oculto que pode ser revelado, pode vir à consciência. E esse tipo de exercício a gente chama de consciência transmórfica, que é abordar um objeto com uma consciência com esse nível, tá? Então é isso, gente.
Muito obrigado. Aquilo que eu te falei, que pode chegar na frequência, você pode atingir, certo? A cura. Só para concluir, é uma coisa que inclusive já está sendo muito divulgado, mas também é importante dizer que cada corpo natural tem uma vibração, tem uma frequência, digamos assim. Então, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os soldados não podem marchar em cima de uma ponte, porque se vocês começarem a bater o pé, aquelas ondas sísmicas que vão correr pela ponte podem derrubar a ponte. Se o vento soprar a frequência do corpo natural de uma ponte, se ele soprar, ela começa a balançar e ela pode cair. Uma cantora, ela pode, se você chega numa taça de cristal, pim, pega esse som, pim, grava. Se você dá para a cantora, para ela cantar essa nota, tá, com muita força, né? Muito forte, ela vai quebrar a taça. Por quê? Porque é a frequência natural do corpo da taça que ela está cantando. E a taça vai entrar em ressonância. Assim como a ponte entrou em ressonância quando o vento bateu. Assim como a ponte entrou em ressonância quando os soldados marcharam nela. Então, tudo tem sua frequência natural. As células cancerígenas também têm suas frequências naturais. Os micro-organismos nocivos à nossa saúde, como as bactérias nocivas, bacilos, enfim, vírus, todos esses elementos, esses micro-organismos, eles têm frequências naturais e que você pode destruí-los pela ressonância do som, ou uma ressonância eletromagnética. Tá? Então, só para registrar que pode haver realmente no futuro curas extraordinárias pelas vibrações. Talvez o Messias, o Cristo, ele conhecesse todas essas vibrações e curava as pessoas só de colocar a mão e mentalizar. Quem sabe ele tivesse um amplificador mental, eu estou já aqui viajando na maionese, tivesse um amplificador mental que amplificasse aquela vibração, aquela frequência, para curar o reiki, pois é exatamente para curar aquela pessoa instantaneamente. Tá? Então, tem muitos segredos, pessoal. Tá.